Senhoras e senhores, a nossa próxima convidada fará sua apresentação virtualmente. Seja, portanto, muito bem-vinda, doutora Lorena Costa Correia, que irá brindar a plateia com o tema Pacientes candidatos à cirurgia com anemias, correção pré-operatórias dos níveis hematimétricos. Os aplausos à nossa palestrante, que já está aqui no telão. Nossa convidada é médica hematologista, mestre em Ciências da Saúde, responsável técnica pela Agência Transfusional do CISAM, Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros, da Universidade de Pernambuco. Ela é membro do Comitê de Equidade da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, BHH, membro do Grupo Técnico Nacional Consenso Brasileiro de PBM, Patient Blood Management, e vice-diretora clínica da Multi-Hemo Oncologias. Para a saudação, a nossa palestrante, com a palavra, a nossa chairwoman, doutora Denise Eloy. Doutora Lorena, seja muito bem-vinda, já foi bem recebida aí pela Zélia, portanto, já vou dar um encaminhamento à sua palestra e obrigada aí pela presença, mesmo que virtual. E um conselho que da próxima vez venha presencial, que essa terra é muito linda e vale muito a pena a visita. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui e estaria aí presencialmente mesmo. Aconteceu que eu caí e meu pé torceu e eu precisei ficar imobilizada. Então, eu não fui ver as velas do Mucuripe e o Ceará dessa vez, mas da próxima eu vou estar aí. Como já está um pouquinho de atraso, eu vou começar compartilhando a minha tela e a gente vai conversando. Pois não? Consegue enxergar aí a tela? Compartilhou, só falta colocar... Modo de apresentação. Modo de apresentação, doutora. Obrigada. Perfeito, Opa. Perfeito. Pode seguir. Opa, voltou. Opa, não. Que eu botei quase no último slide. Agora sim. Ok. Então, assim, é um prazer estar aqui no 4º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde da ABEA. O mini currículo já passou. Eu preciso dizer que eu sou palestrante da CSL Vifor e que, ao emitir minha opinião durante esta apresentação, eu declaro que ela não reflete a opinião da CSL Vifor. E eu preferi começar com algumas figuras para a gente poder pensar, já que aqui nós temos um público heterogêneo e multidisciplinar. Então, assim, o paciente com anemia, do que é que nós estamos falando? Para onde é que nós estamos olhando? Para o lado do 6, para o lado do 9, tem alguém certo, tem alguém errado? Nessa figura é bem legal, né? Porque cada um está vendo o seu ponto de vista e os dois estão corretos. E será que a gente tem uma visão que é otimista ou é pessimista? Ou será que a gente consegue conversar e ter um ajuste em relação ao melhor cuidado que a gente possa promover com a melhor estratégia sustentável do ponto de vista de financiamento? Então, as visões são muitas e você pode enxergar de várias formas. O que muda é como você enxerga e o que é que você faz e pode fazer com aquilo que você enxerga. E aí eu vou trazer o mapa mundo da anemia, que é um dos mais colocados em todas as aulas que a gente participa. O mapa mundo da anemia é esse daqui. A maior parte do mundo tem, no mínimo, 20% de pacientes anêmicos. Esse laranja mais escuro, a população desses países tem 20 a 40% de pessoas anêmicas. Isso é um dado que foi coletado em 93, de 93 a 2005. Em 2008 não houve modificação em relação a isso. E a gente fala muito em câncer, é importante, e é importante que a gente beneficie todos os pacientes, mas a gente nem fala de anemia praticamente. A gente nem sabe
qual o desfecho que pode ser pior para o paciente que está anêmico? A gente nem considera que 1/3 da população do mundo inteiro é anêmica. A gente nem considera que isso é 100 vezes mais prevalente do que o câncer. Então, a gente tem um mundo doente, 1/3 dessa população do mundo. A gente tem a anemia por deficiência de ferro em pelo menos metade desse terço da população mundial. São mais de 3 bilhões de pessoas com anemia. E isso gera impactos tanto assistenciais, como pessoais, como sociais, como operacionais e como em relação à morte materna e aos filhos das mulheres que gestam e lactam com anemia. Então, aquele mapa lá foi desenhado dos anos de 93 a 2005, mas quando a gente vai para aqui, para 2001, e tenta buscar a carga de doença, anemia, no mundo, nada mudou. Mais de 20% da população é anêmica. E os anos estimados em viver com incapacidade são muitos. A maioria também, deficiência de ferro. Então, a gente está diante de uma situação que é um problema global, que atinge um universo enorme de pessoas, principalmente crianças, mas as mulheres, pessoas que têm doença renal, e metade disso é por deficiência de ferro, que tem um tratamento adequado e relativamente barato em relação aos desfechos possíveis relacionados aos pacientes anêmicos. Então, a Organização Mundial de Saúde considera a anemia como um problema de saúde pública. E o Brasil, dentro do cut-off de significância de saúde, está elencado como um país que tem um problema moderado em relação à saúde pública. A anemia é associada ao aumento de riscos maternos, fetais, às crianças, à redução de capacidade de trabalhar e à produtividade. Então, na verdade, a anemia é um problema mundial, mas é um problema sistêmico. É um problema que se estende às esferas além da própria saúde do indivíduo. Estende-se às esferas governamentais. Isso é muito importante, isso é o foco da Organização Mundial de Saúde atualmente. Por quê? Porque existem diretrizes para resolução dos quadros anêmicos e de relativa facilidade de implementação. Então, eu vou falar só no pré-operatório, porque os dados são bem impactantes, mas a gente pode falar em outros cenários também. O cenário pré-operatório, a anemia acontece na literatura estrangeira em 36% a 40%, mais ou menos, dos pacientes. Isso são dados recentes e tem alguns dados mais antigos, mas aí o Brasil tentou, em 22, entender se no Brasil era isso mesmo, ou se era mais, ou se mudava, se estava no norte, se estava no nordeste, ou se estava no sudeste. E aí, o que foi que o pessoal fez? Com uma medida bem simples mesmo, só analisando as solicitações de transfusão para reserva de cirurgia em 26 centros do país, incluindo centros privados e públicos, quem tinha hemoglobina de 13 e quem tinha hemoglobina menor do que 13. É uma estratégia super simples, mas factível e rapidamente analisável. E o que foi que se encontrou? Que no Brasil, a gente não tem 40% da população pré-operatória anêmica, não. A gente tem de 60% a 70% da população pré-operatória anêmica. E a maioria é por deficiência de ferro, ou seja, por um transtorno global que poderia ser resolvido antes da cirurgia, e isso teria um impacto, que é o que a gente vai ver aqui na frente. Um impacto negativo, sempre. Por quê? Porque o ferro, ele produz hemoglobina, a hemoglobina recebe oxigênio e leva oxigênio para todos os tecidos,
recebe oxigênio no pulmão e leva esse oxigênio para todos os tecidos. Então, o que é que acontece quando eu tenho uma hemoglobina saudável? Eu tenho um corpo saudável que recebe a oxigenação. Tecnicamente, os tecidos também estão saudáveis, portanto, eles cicatrizam mais rápido. Portanto, eles não vão, na maioria das vezes, ter deiscência de sutura. Portanto, se o paciente não está anêmico, também ele não vai ser confundido, que é o procedimento, um dos procedimentos mais realizados nos serviços de saúde. Então, o impacto da anemia no pré-operatório é a pior oxigenação tecidual, o aumento de morbidade com aumento de insuficiência renal, deiscência de sutura, tempo de permanência hospitalar, infecção de ferida operatória, o aumento do número de transfusões sanguíneas, que acontecem aí em 50% do cenário dos pacientes cirúrgicos, e consequente imunomodulação, mais infecção, mais trombose, mais mortalidade, mais tempo de permanência hospitalar, maior problema para o paciente, para os seus familiares, para a instituição e para o sistema. Isso não é uma realidade só do Brasil, isso é uma realidade global e, por isso, isso é foco do trabalho atual da Organização Mundial de Saúde e de todos os times de Patient Blood Management que existem no mundo. Então, assim, só em relação à mortalidade, ela aumenta quase 3 vezes quando você leva o paciente para a cirurgia com anemia. Em relação a ter insuficiência renal nesse momento cirúrgico ou pós-cirúrgico, isso acontece em quase 4 vezes. Os pacientes anêmicos, eles são 5 vezes mais transfundidos do que os que não são anêmicos. Eles ficam no hospital mais tempo, 22% mais. E eles infectam mais, quase 2 vezes mais. Então, esses dados são muito impactantes e eles são todos baseados em evidência, só que no dia a dia, na prática clínica, quando a gente está trabalhando, parece que eles não existem, porque nós não conseguimos seguir e acompanhar e não participamos dessa coleta de dados e dessa análise desses dados. Então, muitas vezes, quando você chega, eu sou médica hematologista e eu trabalho ativamente para que os pacientes vão para a cirurgia sem anemia. Então, quando você chega para conversar sobre isso, não tem problema, anemia normal. Não existe anemia normal. Anemia não é normal em nenhuma faixa etária. Então, não há anemia normal, precisa investigar e precisa tratar. E quando você tem um paciente no pré-operatório, que já vimos que no mundo inteiro é 40%, no Brasil a gente tem 60% de pacientes anêmicos no pré-operatório, quando você vai e leva esse mesmo paciente para o pós-operatório, a gente tem um número aumentado de pacientes com anemia no pós-operatório. Esse número vai para quase 90%. Então, prevenir anemia no pré-operatório é extremamente importante para que não existam pacientes anêmicos no pós-operatório e para que os desfechos dos pacientes eles sejam melhores. E o que é que você faz para minorar esses riscos? E aí eu trago uma nova ferramenta de gestão, vamos chamar assim, mas é um modelo de atenção baseado em evidências e que tenta preservar o próprio sangue do paciente, utilizando a sua própria hematopoese, reduzir o ciclo vicioso de deficiência de ferro e anemia, que aumenta o risco de transfusões, que aumenta o risco de sangramento, que aumenta o risco de perda de sangue, e isso se perpetua. Então, o Patient Blood Management é uma estratégia personalizada, baseada em evidências, com foco no paciente, e que tem como premissa trabalhar 3 pilares. O pilar 1, otimizar a massa eritrocitária, ou seja, identificar e tratar a anemia e deficiência de ferro antes de procedimentos operatórios ou clínicos, ou gestações. O segundo pilar é minimizar a perda de sangue, é aquilo que a gente fala sobre tentar utilizar uma técnica cirúrgica menos invasiva, menos tempo de sala, tecnologias que sejam mais selantes naquele momento cirúrgico, obviamente vai ser
individualizado para cada paciente. Alguns medicamentos, por exemplo, como o ácido tranexâmico, que reduzem sangramento pós-operatório, pós-parto, e em situações de anemia, transfundir, sim, quando necessário, e se for transfundir, transfundir uma unidade. E otimizar a tolerância à anemia do paciente. Então, o paciente anêmico precisa de tratamento, sim, mas nem sempre o tratamento é transfusão. Transfusão sanguínea é necessária em muitas ocasiões, mas quando existe uma alternativa possível, é essa alternativa que deve ser utilizada. Então, esses são os pilares do Patient Blood Management, e ele é foco da Organização Mundial de Saúde, porque não temos doadores suficientes para poder dar conta da população de todo o Brasil, de todo o mundo, na realidade. Não teremos doadores, a nossa população está envelhecendo, então a crise dos doadores de sangue ela vem aumentando com a transição demográfica, e os desfechos relacionados a transfusões que não deveriam ter sido realizadas são os desfechos que apareceram ali do paciente anêmico pré-operatório. Morre mais, infecta mais, fica mais tempo internado, tem mais insuficiência renal, tem mais trombose. Então, fora todas essas vantagens ditas, a gente também tem o aumento da segurança do paciente e a economia gerada em saúde com um procedimento ético, que é o Patient Blood Management. E como a gente está falando de Brasil, como a gente está falando de uma situação, de uma estratégia de cuidado que tem sido propagada mais fortemente agora nos últimos 2 anos, mas que já vem propagada desde 2005 e já vem sendo solicitada para o mundo todo desde 2010, o Brasil, por meio da BHH, resolveu catalisar a escrita do primeiro consenso de Patient Blood Management do Brasil. Então, nós já temos diretrizes nacionais para utilizar o Patient Blood Management. Essas diretrizes estão disponíveis nesse link, elas estão disponíveis gratuitamente, tanto o bloco completo da revista, como os papers individuais de antes, de pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Então, isso é apenas uma orientação relacionada ao pré-operatório, esse algoritmo está dentro do consenso brasileiro. E por que que a gente está falando de pré-operatório aqui? Porque existe uma máxima antiga, sem base em evidência científica, que paciente com hemoglobina de 10 pode operar, que tá bom, que vai dar certo. Acaba que ele sai, sim, da sala, mas não dá certo. Não dá certo porque ele infecta mais e tem todos aqueles problemas. Então, a primeira coisa é, precisa investigar a deficiência de ferro e anemia em todo paciente de pré-operatório, todo paciente que tem a perspectiva de alguma transfusão, porque sangra mais de 500 a 1000 ml, qualquer paciente com sinais ou sintomas anêmicos, qualquer paciente com deficiência de ferro, tem que ser investigado. E tem que ser investigado para que isso possa ser resolvido antes das cirurgias. Obviamente, cirurgias eletivas, a gente tem tempo de fazer essa compensação. Não termos tempo, uma situação semi-urgente, a gente tem a possibilidade de tratar o paciente antes da cirurgia. Isso é extremamente importante porque reduz os riscos da própria cirurgia. Esse QR Code é o QR Code do consenso, quem quiser capturar, pode capturar. Tá bem interessante a escrita, bem fácil, e dá para ler em vários momentos, devagar. Então, assim, em relação à cirurgia eletiva, a orientação é não operar paciente eletivo com anemia. Essa é a orientação. Então, tem que corrigir a anemia no pré-operatório. Essa orientação ela é muito antiga, mas ela acabou sendo correlacionada com uma prática que é, tudo bem, precisa corrigir, não pode entrar anêmico na sala.
Então, eu transfundo, opero e transfundo de novo depois da cirurgia. Essa orientação de transfundir para operar, ela não existe. Ela não deve ser utilizada. É uma prática clínica antiquada e que tem evidências científicas suficientes para que isso não aconteça. E aí, o que é que eu faço? Eu estou falando de 50% daquele mundaréu de gente que tem deficiência de ferro. Vai fazer ferro. Ferro e parar sangramento. E tem várias maneiras de fazer ferro. A primeira, a preferencial, ainda é a via oral, mas tem suas limitações. Pessoas, por exemplo, com doença inflamatória do intestino, pessoas com intestino operado, pessoas inflamadas, como os pacientes com doença celíaca, essas pessoas não absorvem ferro por via oral. Além disso, tem as pacientes da gastropastia, os pacientes que são renais crônicos também inflamados, as gestantes em algumas situações mais críticas. Então, pessoas que não têm como absorver ferro via oral, não adianta dar via oral, não funciona. Fora isso, o tratamento demora mais, tem uma taxa de eventos gastrointestinais que reduz a adesão dos pacientes. Então, nos pacientes com doenças inflamatórias crônicas, sejam intestinais ou não, vale pensar se deve fazer ferro oral ou não. Pacientes que têm intolerância ao ferro oral, ou que sangram cronicamente e o sangramento não consegue parar, é difícil manejar ferro oral. Por exemplo, as mulheres com sangramento uterino anormal. Então, a gente precisa, de fato, pensar em fazer ferro venoso. E aí, quando você olha o tempo de reposição com ferro oral, esse tempo de reposição é mais ou menos de 3 a 6 meses. 3 meses a hemoglobina está ok. Com 6 meses, a gente espera que os depósitos de ferritina estejam ok. Às vezes, isso é muito tempo para um paciente que precisa ser operado daqui a 15 dias. Então, nas situações de intolerância ao ferro oral, de falha de resposta ao ferro oral, de resposta terapêutica, que você precisa ter uma resposta terapêutica mais alta, mais rápida, que as pessoas recusam transfusão de hemácias, que precisam reduzir ou eliminar a necessidade de transfusões, e para otimizar o uso da eritropoetina, o ferro intravenoso ele está indicado. Qual o ferro injetável ideal? Qualquer medicamento deve ser ideal quando ele corrige a questão que você está buscando corrigir, quando ele é seguro e quando ele melhora a qualidade de vida e ou reduz mortalidade e morbidade. Então, assim, o ferro ideal seria um ferro eficaz e rápido, que consiga corrigir a anemia e repor os estoques de ferro rapidamente, que não tenha risco de anafilaxia, e sem risco de reações ao ferro mesmo, o menor número de internações possível e o menor tempo de infusão. Tudo isso está relacionado ao próprio medicamento, mas também está relacionado ao sistema de saúde em que a gente utiliza esse medicamento. No Brasil, a gente tem disponível o ferro sacarato, a gente tem disponível a carboximaltose férrica e a gente tem disponível a derisomaltose. Vantagens e desvantagens, todas funcionam sim, funcionam bem, funcionam sim. Quais as vantagens e desvantagens, pensando no paciente e pensando nas situações em que a gente precisa ser rápido. O Noripurum, ele é feito em pelo menos 5 sessões, que tem que ser em dias alternados. Você só pode utilizar no máximo 200 miligramas de Noripurum por injeção de ferro. Então, se eu preciso corrigir a anemia de algum paciente e eu utilizo Noripurum, eu tenho que ter um espaço de 45 dias, mais ou menos, para que eu consiga ver o resultado dessa infusão que terminou ali com 10 dias de tratamento, já que você faz 5 dias de aplicação, só que elas têm que fazer dia sim, dia não. Quando eu passo para a perspectiva de ferros de alta concentração, e aí eu vou falar aqui da carboximaltose férrica, eu passo para a perspectiva de fazer os mesmos 1.000 miligramas que eu fiz com Noripurum numa única dose, em 15 minutos. Então, eu economizei
do ponto de vista de tempo e de cadeira, 4 internações. Isso é super importante. Eu economizei todos os insumos utilizados para fazer cada administração do medicamento. Isso também é importante. Então, quando você fala em fazer noripurum ou carboximaltose férrica, pode usar qualquer um, sim. Mas é necessário conhecer as propriedades da droga e os benefícios que eles trazem para o próprio paciente, para as instituições e para o sistema. É importante também não ferir a quantidade máxima de ferro utilizado, que é de 1.000 miligramas, no caso da carboximaltose férrica, e a administração de ferro intramuscular, como ainda existem alguns medicamentos circulando por aí, ela não está indicada, ela está proscrita há muitos anos. Essa é a diferença de um e de outro, só num slide, coisas que eu já falei aqui. A dose máxima por aplicação de carboxi de 1.000 miligramas e de sacarato de 200 miligramas, a velocidade de infusão de 15 minutos de um, de 30 do outro, uma única visita na clínica e 5 visitas na clínica. Em relação aos eventos adversos, que a gente tem que ter um ferro que seja seguro. A comparação dos dois é uma comparação que a carboximaltose férrica tem menos relatos de pacientes de eventos adversos. Isso é super importante e aqui, ó, em relação à constipação, que também incomoda muitos pacientes, não acontece. Então, é uma droga que é segura, é utilizada no mundo inteiro, tem aprovação em mais de 80%, de 80 países, é utilizada em diversos cenários, na insuficiência cardíaca, na ginecologia obstetrícia, na doença inflamatória do intestino, na doença renal, podemos utilizar nos pacientes com câncer também. E quais as vantagens quando você compara ferro oral, no sangramento uterino anormal e pós-parto, com a carboxi? O incremento da hemoglobina da carboxi é muito maior, a alteração da ferritina, que é o que mede mesmo os nossos estoques de ferro, também é muito melhor. E em relação a eventos adversos sérios, a gente tem um melhor perfil de segurança da carboximaltose férrica. É uma droga que está incorporada ao Sistema Único de Saúde e pode ser utilizada e já é utilizada em alguns lugares. A gente incorporou no nosso serviço, por entendimento técnico, científico e pelo perfil de nossos pacientes, que seria a melhor estratégia para promover o cuidado das nossas pacientes. Então, a gente fez a incorporação do uso de ferro de alta concentração no serviço como o primeiro hospital público do país, antes mesmo da primeira aprovação na Conitec da carboximaltose férrica. E por que que a gente tem esse círculo virtuoso quando a gente fala de PBM? Porque a gente aumenta a segurança do paciente, reduz mortalidade, tempo de estadia hospitalar e saúde. E eu nem falei do número de transfusões. E aqui é só o meu próprio e-mail mostrando que a gente acabou de submeter a análise de custos do nosso próprio serviço. Porque incorporar uma droga, ampola mais cara, num serviço público do Nordeste do país, é alguma coisa que poderia ser questionada, como foi, e nós resolvemos estudar se o nosso próprio caso, se o nosso próprio serviço, aquela noção de que você está comprando uma droga mais barata, isso está sendo mais benefício para o paciente. Então, nós já resolvemos estudar, fazer um estudo de custo-minimização da relação do ferro sacarato para a carboximaltose férrica. E aí, nesse estudo de vida real, é o nosso próprio case, por isso que a amostra é por conveniência, o sacarato se mostrou mais caro em relação à custo-minimização. Então, o custo por ampola foi um custo melhor. Desculpa. O custo por ampola... O custo por ampola... Ok. O custo por ampola era mais alto, mas o resultado principal, daqui a pouco eu vou destrinchar um pouquinho mais, a gente viu 834 prontuários. 644 utilizaram sacarato. 190 utilizaram carboximaltose.
Isso tudo foi de acordo com o protocolo estabelecido na instituição. Quando a gente projetou utilizar carboximaltose para 644 pacientes que utilizaram o sacarato, essa projeção geraria em dólares uma economia de R$ 246.761. Desculpa, dólares. E isso vai para mais de 1 milhão hoje, com um dólar alto do jeito que ele está. Então, esse estudo, ele foi submetido, está submetido à publicação, e ele foi feito de uma maneira responsável para que a gente não estivesse dando um tiro no pé do nosso próprio serviço, comprando uma droga ampola mais cara, que poderia não ser vantajosa para o serviço e para a manutenção do bom serviço que a gente presta. Então, é verdade, sim, a Carboxy foi a ampola mais cara do que o Noripurum. A quantidade de pacientes tratadas com Carboxy foi menor, porque a gente tem uso restrito no hospital. A quantidade de medicamentos, ampolas compradas para poder tratar os pacientes com Noripurum foi bem maior, precisa ser 10 vezes maior. E quando a gente colocou o custo de distribuição do tratamento individual, mais a unidade clínica, ou seja, a internação, a gente teve essa surpresa aqui. O sacarato como muito mais caro, mais ou menos 2 vezes mais caro do que a carboximaltose férrica. E a gente achou que isso ia ficar pela conta da clínica e que se fosse feito ambulatorial ia ser diferente e não foi. Então, no final, quando a gente projetou tratar 644 pacientes com carboximaltose férrica, a gente teve essa diferença de 246.761,48 dólares a favor do uso do ferro inject. Esses dados, eles ainda não estão publicados, mas são dados do nosso próprio serviço, e eles foram utilizados ontem mesmo, para que a gente conseguisse que o nosso gestor compreendesse que era mais interessante comprar essa ampola mais cara do ferro inject, porque as pacientes, elas saíam mais rápido do hospital. E nós tivemos também uma surpresa nessa reunião, é que nesse período o hospital operou mais. Então, é difícil lidar com o orçamento restrito, mas é importante que a gente estude os nossos serviços para entender, dentro do nosso serviço, o que faz sentido para nós, de um ponto de vista global. Então, já chegando nas nossas conclusões, nas mensagens para levar para casa, a anemia sim é um problema de saúde pública e piora os desfechos dos pacientes. Deve ser diagnosticada e tratada antes das cirurgias eletivas, que estão contraindicadas em pacientes anêmicos ou com deficiência de ferro. A via preferencial de administração ainda é a via oral, mas para pacientes que não toleram, têm déficit funcional de ferro, sangram cronicamente, a via oral não é capaz de suprir esse intento de corrigir a anemia. Então, antes de cirurgias eletivas, o ferro deve ser intravenoso e a sua administração é segura. Você pode fazer altas doses de ferro e isso pode ser feito em uma única tomada com excelente perfil de toxicidade. Então, eu já agradeço estar aqui, esse é meu último slide, fico feliz por ter sido convidada para esse evento e esses são os meus contatos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lorena. Parabéns pela sua excelente palestra e eu convido aqui a nossa presidente, Helena, para uma fala de agradecimento também, por favor. André, muito obrigada Lorena, muito obrigada pela sua palestra. E eu sou uma das pessoas que, como é que a gente pode dizer, que sou muito positiva ao uso do Inferrinjet, principalmente nós tínhamos operadoras em Fortaleza que tinham ela em protocolos para pessoas bariátricas, que fizeram bariátrica, para cirurgia cardíacas, que a gente sabe que é custo-benefício. Isso é pensar na saúde do paciente. Vocês sabem melhor do que ninguém que eu digo aqui, caiam em cima da indústria e vão negociar, mas não deixam de dar o melhor para o paciente. E a gente sabe do custo-benefício dos pacientes que utilizam essa medicação.
Obrigada, doutora Lorena. E eu fiquei muito triste porque você quebrou o pé, mas você vai receber os mimos. A Ana vai levar para você e vamos bater uma foto aqui com você, tá bom? Para o registro. Muito bom, muito bom. Ah, bate e me manda, vou querer. Vai. É aquela coisa que a gente diz, time que se ganha não se mexe. Então, para certos tipos de paciente, o que é preciso, é preciso. Não adianta, você vai atrás de negociar preço, mas você não deixa de dar o que é perfeito para os desfechos do paciente. Tá? Muito bom. Que fique isso aí bem claro, mas não só nessa droga, em outras drogas também que são apresentadas aqui. Excelente. Muito obrigada, doutora Lorena. Aqui a gente conclui essa nossa fase da manhã, convidando a todos para o brunch, com o nosso intervalo. Retomamos às 13h30, pontualmente. Pontualmente, para que a gente possa cumprir todo o conteúdo e, naturalmente, aproveitar um pouquinho da noite cearense, né, da noite aqui de Fortaleza.